Bom dia, ouvintes da Rádio Pérola da Serra. Mais uma quarta-feira com o programa Os Curiosos, porque... Bom dia, Veiga. Bom dia, Du. Bom dia ao nosso convidado, Luque. Tchau, já dá a voz. Bom dia, Regis. Bom dia, João. O senhor Ademar nos deu uma fugida hoje, né? Hoje mas vai ficar o meu bom dia. E cadê a Carmen, hein? Cadê a Carmen? Vou levar o maridão no médico. Hoje é a vez da Carmen, a gente pegar no pé da Carmen. Carmen é outra integrante da equipe. E bom dia ao nosso convidado, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ribeirão. Bom dia, Regis. Bom dia, Edu. Bom dia, nosso convidado. Bom dia, Dona Rosa, que está aí hoje. O Ademar fugiu. A Carmen, não sei se ela está escutando nós pela rádio, mas ela teve que levar o marido lá para fazer um exame oftálmico. E ela está visando por isso sozinha. Então, hoje nós vamos ficar sem receita da Carmen, sem a piada. A gente arruma uma piada. O Regis tá aí, o Regis pode substituir a Carmen por contar as piadas dele, né, Regis? As minhas piadas não têm a mesma qualidade das piadas da Carmen, mas eu vou tentar. Vou tentar surpreendê-los. Bem, hoje nós temos a satisfação de ter aqui um convidado, que é o Luque da Costa Ribeiro. Você é... Oficial de registro. Oficial de registro, então vamos chamar direitinho. Ele é oficial de registro do cartório de... Imóveis. Imóveis. De Ribeirão Pires. Luque, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Fala bem perto do microfone. Aí. Pode ser, se apresenta. Você é de Ribeirão, nasceu aonde? Só lembrando, né, que os ouvintes podem participar na rádio pelo WhatsApp, pelo número 95609-6940, pelo telefone fixo, pelo 4824-5989, e pode nos acompanhar, né, Veiga, pelo YouTube, colocando lá Rádio Pérola da Serra ao vivo, e estará nos vendo lá. E também pelo site da Rádio Pérola da Serra, fm.com. Pode nos escutar por lá também. Beleza. Deixa eu só uma coisa. Queria mandar um abraço para o nosso irmão Alois Godek, que está fazendo aniversário hoje. Então, meu irmão... Ele vai fazer churrasco para nós? Eu quero ver se vai ter festa no anos dele, né? Porque ele falou que sempre faz festa lá, então... É sair da rádio e ir direto para lá, almoço? Deve ter. Vamos falar para ele aqui, vou avisar. O pessoal tá assustar o coitado lá. Porque ele tem aniversário, vai ter festa aí no... Almoço. Tá, depois então, tem nos seus aniversariantes. Então vamos dar a voz aqui para o nosso convidado. Pode falar sobre você, assim... Então, bom dia, meu nome é Luque, eu sou de Minas Gerais, nasci em Uberaba, e estou aqui em Ribeirão Pires desde 2011, quando assumi o cartório de registro de imóveis, aprovado no 7º concurso. E inicialmente nós estávamos lá na rua Fioravante Zampol, e hoje estamos na rua Esperança Arnone, atrás do fórum, próximo da UAB. Ah, legal. Então você não é de Ribeirão? Não. Eu me mudei para cá há 6 anos e meio, sou mineiro. Uai, e veio para Ribeirão por causa do concurso da opção de cartório, então? Sim, foi. Ainda bem que eu não trouxe o pão de queijo, senão eu ia passar vergonha aqui com o mineiro, hein? O Eduardo aqui, ele se diz um grande produtor de pão. Não vem com esse papo. De pão de queijo. Mas é mito. A gente nunca viu isso. Ele fala que vende também, mas também nunca vi. Não sei. Você é mentiroso, hein, Regis? A gente tá esperando para degustar isso hoje, mas não tá rolando, Luque. Tem que trazer pra gente fazer a controle de qualidade mineiro nesse pão de queijo. Pode deixar, eu levo lá no cartório pra você, o pão de queijo, pra você ver. Depois você fala pra esses caras aqui o que é o pão de queijo, se é mesmo bom ou não é. Tá bom. O Luque não fala Beraba, Belo Horizonte, né? Ele fala Uberaba. Então vamos deixar claro. Você é responsável pelo cartório, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para nós leigos entendemos, né? Tem vários cartórios em Ribeirão. Vários que eu digo, os 3 aí, acho que. Né? Qual a diferença entre os cartórios? Para a gente
tem uma linha de raciocínio aí para a gente continuar. Bom, a gente pode considerar Ribeirão Pires a cidade ou a comarca, né? Se considerarmos a comarca, a gente também envolve Rio Grande da Serra. O nosso cartório é responsável também por lá, né? Aqui no município de Ribeirão Pires, nós temos o cartório de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica, que é ali o nosso, na Esperança Arnone. Nós temos o cartório de notas e protesto, que fica ali perto da Castelo Azul. Nós temos o cartório de registro civil, que fica ali na região da Rodoviária Velha. E também temos um cartório de registro civil e notas em Ouro Fino. Tem. Então, quer dizer, cada um também atua num ramo de atividade, não é o que você faz, o outro cartório não faz. Né? Sim, sim. Assim, depende do porte da cidade, pode ter mais de um cartório com o mesmo serviço. Né? No caso de Ribeirão Pires, o nosso serviço só tem no nosso cartório. Né? Uhum. Agora, notas você consegue em 2 cartórios no município, lá em Ouro Fino e ali perto do Castelo Azul, e registro civil você tem 2 também, que é ali perto da Rodoviária Velha e lá em Ouro Fino. Beleza. Que serviços, você sabe dizer quais são as diferenças de serviços que presta, Luque, nos cartórios? Bom, a lei prevê alguns tipos de cartório e então a gente já percebeu aqui alguns, né? Então nós temos o registro civil, que vai cuidar do registro de nascimento, casamento, óbito, vai fazer separação, divórcio, emancipação, registro de união estável. Então, ele cuida da vida, do histórico da pessoa. Nos cartórios de registro civil em São Paulo, também você consegue fazer reconhecimento de firma e autenticação de cópias e procurações. No cartório de notas, você vai fazer uma série de serviços relacionados com a formalização da vontade. Né? Então, você tem escrituras declaratórias, você tem escritura de compra e venda, doação, então escrituras as mais diversas, inventário, você pode fazer testamento, o divórcio e a separação também você consegue fazer no cartório. Cartório de notas. Esse é o de notas. E no cartório de notas é onde você também consegue fazer lá o reconhecimento da firma, autenticação de cópia, apostilamento. Então, esse cartório é que, em relação ao nosso, que é o de registro de imóveis, ele faz a primeira parte, que é formalizar a vontade das partes através da escritura pública, né, que depois vai levar a registro. O outro cartório é o de protesto, é aquele que formaliza uma inadimplência. Então, alguém está te devendo, emitiu, tem que ter um documento que comprove essa dívida, né, ou um título de crédito, ou um outro documento de dívida. Se a pessoa não paga no prazo, aí você leva esse título a protesto, para formalizar que ele não pagou. E esse protesto gera a inscrição do nome da pessoa, do CPF da pessoa, nos órgãos de crédito. Então, é um cartório muito interessante para você conseguir recuperar, né, créditos. É bem eficiente, não tem custo para fazer o protesto, né? O custo é só para quem tem o nome protestado e depois vai pagar no próprio cartório ou depois para fazer a baixa do protesto. E aí tem o custo. Mas para a pessoa que é o credor, que tem a dívida, não paga, não tem custo, então é um serviço muito bacana. Inclusive para protestar a sentença. Isso aqui em São Paulo, porque eu acho que em outros estados paga para protestar, né? Depende do estado, sim. Depende do estado, sim. Aqui em São Paulo, não. Lucas, deixa eu falar aí. Para protestar meu sogro que não pagou o dote até hoje, como é que eu faço? Precisa de algum documento assinado? Quem mandou? Você não escolheu o sogro direito, né? Você não escolheu o sogro direito, Dô. O problema é seu, Dô. Pode devolver ainda? Será que dá tempo? Não. Eu acho que não, viu? Sacanagem. Tá, jóia. Bom, mas a gente já falou então de 3 tipos de cartório. Tem um quarto que aqui em Ribeirão não tem, que é o cartório de distribuição,
que ele existe, por exemplo, em São Paulo, que é o CDT, ele funciona como esse órgão, seria um cartório de distribuição, que serve para distribuir títulos, né? Então, vamos supor, tem mais de um cartório de protesto. Então, aí ele distribui os títulos para esses cartórios. E tem os nossos, né? Que lá com a gente tem 3 cartórios, títulos e documentos, então, onde vai registrar contratos para a validade, né, do contrato e também para valer contra terceiros. Existe o registro facultativo, vamos supor, se tem algum documento importante em casa e fica com medo de perder ou o documento se deteriorar, você leva ao cartório, registra lá, e o registro no cartório tem o mesmo valor do original. Então, é um registro interessante, utilizado, por exemplo, muitas vezes para registrar a CTPS, né, a carteira de trabalho. Quando eu quiser me aposentar, eu às vezes posso ter perdido essa carteira. Então você vai lá e registra as páginas da carteira para ter aquilo para sempre. Então você tem uma segurança de quando você for se aposentar, tem aquele registro lá. É utilizado para registrar diploma, né? E as mais diversas coisas que a pessoa queira. E também tem um serviço bem interessante que é a notificação extrajudicial, que, vamos supor, você tem um contrato e aí a pessoa às vezes não está cumprindo direito o contrato. Você quer formalizar aquilo, então você faz a notificação pelo cartório e para que a pessoa saiba o que está acontecendo de errado e aquilo fique tudo formalizado. Então tem a notificação no cartório. Temos o cartório de registro civil de pessoa jurídica, então onde as pessoas jurídicas civis, né, ou que na linguagem do novo Código Civil, as sociedades simples, associações e fundações são registradas para a constituição da personalidade jurídica. Então, ela nasce com o registro no cartório. E qualquer alteração também tem que ser levada ao cartório, bem como a extinção. E hoje o cartório ainda faz a emissão e alteração do CNPJ. Muito interessante esse serviço também. E, por fim, o registro de imóveis. O registro de imóveis é onde você consegue dar publicidade aos imóveis da cidade. Então, no registro de imóveis você vai ter as matrículas, é onde se concentra toda a informação dos imóveis. Na matrícula você tem o histórico de cada imóvel. Então, todas as transmissões, né, compra e venda, doação, partilha em inventário, partilha em separação, todas as onerações, né, hipoteca, alienação fiduciária, servidão, usufruto, né, uso capião, desapropriação, tudo isso é levado ao cartório para que tenha a sua publicidade. Às vezes, essa publicidade é apenas declaratória, na menor parte das vezes, né? Mas na maior parte das vezes ela é constitutiva. O que isso significa? Se não registrar, não transmite a propriedade. Então, o registro é super importante, porque até que o registro aconteça, você tem um acordo de vontades, mas só com o registro que a propriedade se transfere. Se a gente for imaginar, comparando com objetos móveis, né? O objeto móvel ele é transferido de propriedade com o que se chama de tradição, ou seja, quando a outra pessoa pega o objeto. Então seria assim, a tradição é quando sai de uma mão e passa para outra. Com objeto móvel isso é possível, é visível. Com objeto, com bem imóvel, isso não é possível, você não consegue mover, né, o solo. Então, para dar publicidade de que aquele terreno, aquela casa foi transferida, é preciso registrar. E é só esse registro que transfere essa propriedade, né? Além disso, a gente também faz no registro de imóveis o registro de pacto antinupcial, né? Convenção de condomínio, cédulas de crédito para quem pegou algum financiamento, né? Então, tem todos esses serviços. E é bastante serviço. Bastante serviço, graças a Deus. Bastante serviço, né? Então não fica restrito só a imóveis, né? E interessante, no caso de CNPJ para empresa, que alteração que pode fazer no cartório? No CNPJ, a gente faz a requisição do CNPJ perante a Receita, então cria o número do CNPJ e também faz alterações, por exemplo, de sede, alteração de algum sócio, né? Isso tudo é no cartório de imóveis.
Ou em cartórios em geral? Não, é no cartório de pessoa jurídica, que em Ribeirão Pires ele está anexado ao de imóveis. Tá. Né? Mas nesse caso, a gente faz inclusive a extinção do CNPJ, mas de associações, fundações e sociedades simples ou sociedades civis. Não é empresa, empresa é na junta. Uma MEI, ela pode ir lá cancelar o CNPJ dela ou tem que ser na junta? A MEI é na junta. É na junta. Sim. Empresa, Mas para criar a MEI pode ser no cartório. A MEI, na verdade, não é cria. A MEI é na junta comercial. No nosso cartório, a gente não trabalha com MEI, a gente vai trabalhar com a EIRELI, que é quando é uma sociedade unipessoal que tem um capital social, mas aí ela tem personalidade jurídica. Ou seja, a EIRELI, você cria um ente diferente da pessoa física. A MEI, a pessoa física e o CNPJ são a mesma coisa. Não tem diferença de patrimônio, né? Na EIRELI, sim. Na MEI, não. O patrimônio é tudo misturado. Isso aí é na junta comercial. Quer dizer que a EIRELI, então, ela pode futuramente aceitar até um sócio? Não. A EIRELI é só de um sócio. Se tiver mais de um, aí vira sociedade. E pode vender a EIRELI depois para outra pessoa ou não? Pode vender Pode sim. Que aí você troca a titularidade da EIRELI. Então é mais vantajoso que a MEI? Eu considero que sim. O problema da EIRELI é que ela demanda um capital social, né? A pessoa já vai ter que ter um capital de 100 salários mínimos para começar. Então, aí, se a pessoa tem, é muito bom. Se não tem, aí é melhor começar com a MEI. A MEI, na verdade, não 100 salários mínimos? Sim, de capital social, né? Então... 100 mil reais. É aquele valor que põe no contrato, né, de inicial. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Então, o que acontece? A MEI é uma pessoa física que quer atuar como autônomo aí, né? E aí ele vai criar um CNPJ e ele vai ter um enquadramento fiscal. Então, o MEI é mais no sentido de uma forma de pagar imposto do que uma pessoa jurídica. O MEI não é pessoa jurídica, né? A EIRELI, sim. A EIRELI é uma pessoa jurídica. O que caracteriza a pessoa jurídica? Essa separação de patrimônio. Né? A pessoa jurídica tem o patrimônio e tem uma vida, é como se fosse uma pessoa, só que não é uma pessoa física, é uma pessoa, no direito tem muitas caracterizações, uma entidade diferenciada dos sócios, né? Então ela tem um funcionamento próprio. O sócio pode morrer, entra alguém no lugar e a sociedade e a pessoa jurídica continua. Então ela tem uma vida própria. O MEI não, o MEI, se o MEI morre... A entidade morre junto. Porque não se cria de verdade uma entidade. A EIRELI, então, por exemplo, ela entraria até no inventário? Poderia entrar, depende do que o instituidor ele vai prever na instituição da EIRELI, né? Se ele prevê que o sócio, que o herdeiro pode assumir a EIRELI no seu falecimento, aí sim. Caso contrário, aí ela acaba junto com a morte do instituidor. Vai depender de como ele institui a EIRELI. Interessante. Vamos para os nossos apoiadores? Vamos para os nossos apoiadores. Beleza? Rádio Pérola da Serra. O melhor som sertanejo. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Mandando um beijo pra todo mundo. É isso aí, Zezé. É isso, garoto. Bar e Lanches Transval, o ponto de encontro favorito de Ribeirão Pires. Lanches e petiscos mais gostosos de nossa cidade. Refeições à la carte, suculentas feijoadas às quartas e aos sábados. Bebidas das mais diferenciadas marcas. Músicas ao vivo às sextas e aos sábados, das 20 às 24 horas. Estamos localizados na Rua Cidade de Santos, número 11, centro de Ribeirão Pires. Telefone 4828-1624, 4828-1624.
1624. Eu falei Bar e Lanches Transvaal, o seu ponto de encontro ideal. A Óticas Carol chegou no Shopping do Ike, a maior e melhor rede de ótica do Brasil, com mais de 1000 lojas, agora em Ribeirão Pires, com um mundo de vantagens para você ver. Só na Carol você encontra lentes de tecnologia digital, laboratório próprio, últimas tendências da moda mundial, muito estilo e marcas exclusivas. Venha nos visitar e ver de perto as nossas ofertas. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Estamos na Rua do Comércio, 127, Óticas Carol. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei Lelo Estacionamento. Colégio Jean Piaget, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Parceria com o Sistema de Ensino Jean Piaget, o único que integra tecnologia à altíssima qualidade de ensino. Acesse www.colegiojp.com.br e conheça. Na Rua Ema Mortari, número 60, Centro Alto, Ribeirão Pires. Telefone 4823-6633. Colégio Jean Piaget, seu filho na escola ideal. Alô amigo, alô amiga, você quer adquirir o vestuário de primeira qualidade? Então visite a loja Moda Mania. Temos roupas masculinas e femininas, das melhores marcas pelos menores preços, com condições de pagamentos em até 8 vezes sem entrada e sem juros. Faça-nos uma visita e comprove. Estamos localizados na Rua do Comércio 127, do Shopping do Ike, piso superior. Telefone 4823-6827. Moda Mania. Rádio Pérola. Pérola FM. Pérola FM. Pérola FM. Essa é diferente. Rádio Pérola. Bar e Lanches Transvaal, o ponto de encontro favorito de Ribeirão Pires. Lanches e petiscos mais gostosos de nossa cidade. Refeições à la carte, suculentas feijoadas às quartas e aos sábados. Bebidas das mais diferenciadas marcas. Músicas ao vivo às sextas e aos sábados, das 20 às 24 horas. Estamos localizados na Rua Cidade de Santos, número 11, centro de Ribeirão Pires. Telefone 4828-1624. 4828-1624. Eu falei Bar e Lanches Transvaal, o seu ponto de encontro ideal. A Óticas Carol chegou no Shopping do Ike, a maior e melhor rede de ótica do Brasil, com mais de 1000 lojas, agora em Ribeirão Pires, com um mundo de vantagens para você ver. Só na Carol você encontra lentes de tecnologia digital, laboratório próprio, últimas tendências da moda mundial, muito estilo e marcas exclusivas. Venha nos visitar e ver de perto as nossas ofertas. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Estamos na Rua do Comércio, 127, Óticas Carol. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei Lelo Estacionamento. Colégio Jean Piaget, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Parceria com o Sistema de Ensino Jean Piaget, o único que integra tecnologia à altíssima qualidade de ensino. Acesse www.colegiojp.com.br e conheça. Na Rua Ema Mortari, número 60, Centro Alto, Ribeirão Pires. Telefone 4823-6633. Colégio Jean Piaget, seu filho na escola ideal. Alô amigo, alô amiga, você quer adquirir o vestuário de primeira qualidade? Então visite a loja Moda Mania. Temos roupas masculinas e femininas, das melhores marcas pelos menores preços, com condições de pagamentos em até 8 vezes sem entrada e sem juros.
Faça-nos uma visita e comprove. Estamos localizados na Rua do Comércio 127, do Shopping do Ike, piso superior. Telefone 4823-6827. Bem, ó, voltamos. Apagou no ar, você pagou no ar e disse... Estamos no ar. Desculpe nossos ouvintes. Eu vou te falar, essa vinheta da família Adams que você tá pode pôr vinheta, é pra você, viu? Pode pôr a vinheta. Ficou boa, né? Ficou interessante. É pra você essa vinheta. Vamos voltar aqui com o nosso... Lembrando para os ouvintes, né, que estamos ao vivo pelo YouTube. Então, colocando lá na Rádio Pérola da Serra FM ao vivo, vai poder nos assistir, nos acompanhar lá pelo YouTube ao vivo. Tá, deixa eu só dar alguns recados aqui. Dia 20 de junho agora, vai ter doação de sangue no Ribeirão Pires Futebol Clube, das 9 às 15 horas. Super importante, né? Quem puder doar, tem pessoas que realmente necessitam desse voluntarialismo, é isso? Acertei? O Grande Circo Portugal está contratando homens para trabalhar na montagem. Olha, quem estiver interessado. Os interessados comparecer na Avenida para trabalhar de palhaço? Aldiro Prisco, antiga Avenida Brasil, próximo à pista de skate. Realmente é um circo grande, tá aqui na frente, né? Pelo menos o que eles têm de caminhão ali parado é impressionante. Então, um circo realmente muito grande. Aqui é a excursão que o Eduardo vai fazer, né? Romaria para o Santuário do Bom Jesus da Lapa. Sai dia 2/8 e volta dia 7/8. Transporte e pensão completa, valor R$ 1.400. Pode ser pago no cartão em 6 parcelas. É só ligar para o senhor Domingos no 48232011 ou no 999466814. Aqui também tem a Paróquia São José, convida você para festas das inscrições Catequese 2018. Catequese com crianças, pré-catequese até 7 anos, primeira Eucaristia de 8 a 10, catequese Perseverança de 11 a 13 anos, catequese com jovens, Crisma de 14 a 18, catequese com adultos, batismo, primeira Eucaristia e Crisma acima de 18. Dia 30/6. Matriz, das 14 às 18, Imaculada Conceição, das 8 às 11, Nossa Senhora do Carmo, das 10 às 13, Beato Scalabrini, das 14 às 17, São Francisco de Assis, das 14 às 17. Documento necessário: uma foto 3x4, cópia do RG ou certidão de nascimento e cópia do certidão de batismo. Depois voltamos mais com algumas informações. Vamos voltar aqui com o nosso convidado. Vamos lá. Luque, hoje o cartório, a gente compra um cartório, como faz para ter um cartório? Bom, hoje o cartório você assume através de concurso público. É uma delegação de serviço público, né? Porque a Constituição prevê que ele tem natureza de serviço público, porém exercido em caráter privado. Então, o Estado, ele concede, ele delega esse serviço a um particular para que exerça. Então, é um concurso público? Sim. Essa história de... Não sei se já existiu no Brasil compra de cartório, né? A gente escuta falar muito que existia, era de passar de pai para filho e tudo. Mas essa realidade... em 1982, houve uma emenda constitucional prevendo os concursos públicos, mas ficou meio letra morta. Em 1988, com a Constituição nova, novamente foi previsto que precisava de concurso público. Só que aí eles não tinha porque faltava regulamentação. Em 1994, veio a Lei 8935, regulamentou o concurso público e desde então... São Paulo tem tido, ainda demorou um pouco, acho que o primeiro concurso de São Paulo foi em 99, mas desde então tem tido bastante concurso. Em São Paulo a gente já está no 11º concurso, né? Outros estados, Minas tem bastante concurso, Rio de Janeiro, mas alguns estados
Eu acho que tem algum estado que ainda não teve concurso até hoje, tem estado que teve apenas um concurso, né? E a Constituição prevê que os cartórios não podem ficar vagos por mais de 6 meses. Então, tem estado aí que infelizmente não cumpre a Constituição. E quanto tempo vale esse concurso? Depois que você passa, quanto tempo você fica? É vitalício. Então, você não é cargo público, né? A nossa natureza jurídica é de particular em colaboração com o Estado. Nós não exercemos um cargo público, então não tem aquela história da aposentadoria compulsória. Então, hoje você passa no concurso, você tem a delegação vitaliciamente, então até que você morra, ou então que se houver alguma incapacidade, né, evidentemente você perde o cartório, você pode também se aposentar e sair do cartório, você pode passar em outro concurso, né, e mudar de cartório, pode simplesmente desistir e não querer mais. Aí teria outro concurso. Sim, sempre que o titular sai do cartório, entra uma pessoa, né, que é o interino, né, que é o substituto mais antigo. O substituto é o cargo dentro do cartório, ele não é concursado, é alguém da confiança do titular. E então, na vacância do cartório, o substituto mais antigo, ele assume o cartório até o próximo concurso. Aqui em São Paulo, o prazo que essa pessoa fica é de alguns meses, até mais ou menos 1 ano e meio. Essa pessoa fica à frente do cartório e já vem um titular, porque São Paulo é muito dinâmico com os concursos públicos, né? Outros estados, infelizmente, às vezes o que seria uma situação interina, uma situação não definitiva, se prolonga no tempo por anos. E o ruim é que essa pessoa começa a se sentir dona do cartório e depois não quer sair. E que formação precisa ter para prestar um concurso desse? Eu quero valorizar essa situação de concurso em cartório, porque isso aí foi uma grande evolução, uma grande conquista do princípio republicano, né? Na República, todos os cargos públicos têm que ser acessíveis por qualquer pessoa do povo. Então, hoje, qualquer pessoa do povo tem acesso, né? Você pode ser juiz de direito, você pode se candidatar a um cargo eletivo, você pode, qualquer cargo público. No caso dos cartórios, infelizmente, não havia essa abertura. E a partir, né, dessa nova fase com os concursos públicos, qualquer pessoa do povo pode fazer o concurso e conseguir a delegação de um cartório. O que precisa? São 2 requisitos, um ou outro, né? Ou você precisa ser formado em direito ou possuir 10 anos de prática, de atividade num cartório. Isso também te habilita para fazer o concurso. Então, é uma carreira muito interessante porque você presta um serviço público que, quando você conhece a atividade, você percebe que é de extrema relevância para o dia a dia do cidadão, né? Só que você exerce isso não com aquelas amarras do serviço público, mas com o dinamismo do serviço privado. Então, ele tem uma cara de empresa, né? Você faz as contratações pela CLT, então você coloca a dinâmica de uma empresa, você fica mais comprometido com bom atendimento, com respeito aos prazos, com respeito ao cliente. Então, é outra cara. E é bem interessante que todas as pessoas possam acessar o serviço de cartório. Você tem mais ou menos quantos funcionários hoje no cartório? Hoje a gente tem 15. E tem várias habilidades, assim? Você tem lá um que tem uma formação mais de nível superior, outra nível médio. Como é que você faz essa seleção? Como é que é montado o seu quadro, né, de funcionários? Sim. A lei prevê para o cartório 2 tipos de, vamos falar, cargos, né? O auxiliar de cartório e o escrevente de cartório. Então, o auxiliar ele vai fazer serviços mais manuais e burocráticos, né? Ele pode cuidar de atendimento, ele pode cuidar de digitalização de documentos, né? Todo o processamento do documento, mexer no sistema, etc. E o escrevente é aquele que vai fazer um serviço mais intelectual. Ele precisa entender mais de direito para poder fazer a leitura do documento, que a gente chama de qualificação, que é verificar se aquele título, né, está de acordo com os princípios registrais, né? Se estiver de acordo, o documento
vai ser registrado. Se não estiver de acordo, o documento precisa ser adequado aos princípios registrais. Então, este profissional, o escrevente, ele precisa de uma formação melhor. Em geral, uma formação em direito, mas não necessariamente, porque com um bom treinamento, mesmo que a pessoa nem tenha curso superior, mas se ela tem um bom treinamento, boa vontade e corra atrás, né, da informação, do conhecimento, ela consegue exercer esse cargo, né, com tranquilidade. É bem interessante hoje, porque o concurso de cartório ele é um bom concurso, né? Então, para quem tem interesse, já é formado em direito ou quer enfrentar essa situação de 10 anos de experiência, é muito importante a experiência no próprio cartório. Então, trabalhar no cartório é uma experiência muito enriquecedora, mesmo para quem não queira concurso, mas queira trabalhar no ramo imobiliário, é riquíssimo. Você vai entender o mecanismo, né, das transações imobiliárias com outros olhos. Então, fica a dica aí, né, de quem quiser um dia prestar esse concurso ou trabalhar no ramo imobiliário, que invista um tempo de trabalho em algum cartório, porque isso vai valer ouro, né? Como diz no livro Pai Rico, Pai Pobre, é importante passar uma fase da vida, trabalhar não pelo dinheiro, mas pelo conhecimento. E esse conhecimento que você adquire no cartório é muito relevante. Tá. E você registra tudo lá, né? Todo o registro é digital agora? Você tem essa... Ou é papel ainda, guardado... Ou é os dois, né, também? Na verdade, a gente está nessa fase intermediária, né, de papel e digitalizado. Então, os documentos, a maior parte absoluta dos documentos ainda chega em papel, né, apesar de que a gente já tem a possibilidade de que o documento chegue digital, né. Em geral, quem manda o documento digital são os tabeliães, né, do cartório de notas. Então, ele labra a escritura, emite um traslado digital e manda para o cartório já via website e chega tudo online, eletrônico, tudo bonitinho e tem um processamento bem bom. Mas a maioria dos documentos ainda é em papel. E, por incrível que pareça, assim, é uma coisa assim que realmente impressiona. Como até hoje, nós estamos em 2018, chega documento muito antigo, às vezes de 1980, às vezes de 1970. As pessoas guardam esses documentos na gaveta e vêm registrar 30, 40 anos depois, o que é um risco enorme da pessoa perder o direito, né? Mas acontece muito. Então, a gente ainda está nessa fase de transição. O registro eletrônico, que é o passo seguinte, né, que já foi previsto desde 2009, vai ser uma revolução, né, vai tornar o registro bem mais acessível, bem mais célere, mas ele ainda está sendo construído, porque é a realidade de cada um dos imóveis do Brasil. Então, é uma coisa assim gigantesca. Nós guardamos a história de todas as transações imobiliárias, né, desde 1900 e tanto, e de toda a vida das pessoas, né? Cada pessoa que foi registrada no Brasil tem sua história. Então, o registro eletrônico, ele está digitalizando, colocando em meio eletrônico todo esse acervo gigantesco de toda a história do Brasil, de toda a população do Brasil, de todos os imóveis do Brasil. Então, é um trabalho enorme que está sendo feito e ainda não tem uma legislação assim suficiente que regule o registro eletrônico assim, de como se espera que ele seja. A gente está nessa fase intermediária, porém já estamos avançados, principalmente o estado de São Paulo, e existem vários sites que você já pode fazer diversos serviços. Por exemplo, eu preciso de uma certidão de nascimento, mas não é na minha cidade. Então, eu posso entrar nesse site, faço o pedido da certidão de nascimento e ela pode vir em meio eletrônico ou pelo correio, sabe? Sem intermediário, isso é uma coisa importante, porque muitas vezes o serviço fica muito mais caro porque existem intermediários. Então, eu nasci em Minas, então quero uma certidão de Minas, aí eu vou lá no intermediário e ele vai cobrar mais caro do que a certidão para fazer o serviço. Então, esses sites se chamam Centrais de Serviço Compartilhado, eles são formados pelos próprios cartórios. Então, você vai pagar apenas o valor do serviço, mais uma taxinha de conveniência, que aí é uma pequena porcentagem, mas muito, infinitamente mais barato do que os intermediários. Então, é uma realidade que existe. Em relação ao registro de imóveis, a pessoa pode já ter diversos serviços no site www.registro
www.registradores.org.br, né? www.registradores.org.br. Lá você consegue algumas coisas muito, muito legais. Por exemplo, como é que eu sei se eu sou dono do imóvel? Né? Se eu tenho um carro, eu sei a placa do meu carro. Eu tenho o documento do meu carro, eu carrego comigo. E o meu imóvel, eu tenho o mesmo cuidado? Como é que eu sei se esse imóvel é meu? Lá no carro eu vou lá, pego o documento dele e leio o meu nome. Com o imóvel, a lógica é a mesma. O imóvel tem um número e o imóvel tem um documento, né? Então, eu preciso saber dessas coisas. Poxa, o imóvel vale mais que o carro, então é um patrimônio importante. Por que eu não tenho o mesmo cuidado? Então, se o imóvel é meu, eu preciso saber o número da matrícula. Ou, se eu não mexo nesse imóvel, se está no nome do meu pai, do meu avô ainda, né? Eu preciso saber o número da transcrição, que é a situação que era o formato antigo da matrícula. E, além disso, eu preciso verificar se nessa matrícula o meu nome já está lá. Porque, às vezes, eu tenho convicção que o imóvel é meu, mas eu não registrei. A pessoa não sabe essas diferenças de cartório e muitas vezes não registra. Então, e aqui em Ribeirão é perigoso fazer isso, não registrar imóvel, né? Porque tem uns aí que vai catando imóvel aí, sai vendendo por aí, falando que é dele. A gente tem visto então isso. É bom o pessoal fazer o registro. Sim, é fundamental, porque toda essa situação de grilagem de terra que tem em Ribeirão, a gente viu em algumas reportagens escandalosas, tanto aqui quanto em Rio Grande da Serra, poderia ser evitada de uma forma extremamente simples, porque você só vai comprar o imóvel de quem é dono, é óbvio, não é? Sim. Mas infelizmente o pessoal não tem esse raciocínio na hora de fazer a transação com o imóvel, que é uma transação cara. Então ele compra da pessoa que se diz dono. Será que ela é dona? Então, como é que você sabe se a pessoa é dona? Você fala assim, bom, então tá bom. Qual que é o número da matrícula do seu imóvel? Vamos lá no cartório, a gente tira uma certidão desse imóvel e vai ver se a pessoa que está vendendo está lá como dona. Isso é muito importante. Como é que eu sei que está como dona? Precisa de existir lá o registro, ela adquirindo. Por exemplo, tem que ter lá, ela recebeu como? Por doação? Então tem que ter uma doação de fulano para quem está te vendendo. É uma compra e venda? Então é uma compra e venda de fulano para quem está te vendendo. Tem que estar o nome da pessoa na matrícula. Se você se acha dono, tem que estar o seu nome na matrícula. Então, eu, se fosse você, hoje, correria atrás disso. Mas eu não sei o número da matrícula. Como é que eu faço? Então, uma das formas, você pode, por exemplo, pegar a sua escritura e levar lá no cartório, a gente olha para você. Você pode pegar o seu carnê de IPTU, leva no cartório e a gente olha para você. Se você não sabe o número da matrícula, esse é o caminho. Agora, se você já sabe a matrícula, ou você vai ao cartório e a matrícula, se for matrícula, tira na hora, não tem prazo nenhum. Agora, se for transcrição, aí pode ter prazo. E outra coisa, se for matrícula, você vai tirar na hora. E você pode, inclusive, tirar da sua casa. Como eu disse, tem o site www.registradores.org.br, é algum lugar onde você pode requerer a certidão eletrônica. Mas eu dou a dica, a certidão só é necessária para você fazer uma transmissão. Eu vou lavrar uma escritura, eu vou transmitir meu imóvel. Aí a lei pede uma certidão. Caso você não precise, não queira fazer isso, você queira apenas ter o documento do seu imóvel impresso, você lá no site tem a possibilidade de visualização de matrícula, ou matrícula online. E aí você só visualiza, é 1/3 do preço. Então é uma situação assim que pelo site você consegue o serviço sem sair de casa e paga 1/3 do preço, vale muito a pena. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Vou lá, quero comprar um imóvel. O registro da escritura é feito num cartório. Vou lavrar a escritura. Lavrar a escritura, qualquer cartório do Brasil. Tá, vou lá, lavro a escritura, tá? Só que é no registro lá, no registro de imóveis. O que acontece? O imóvel continua sendo do vendedor. O Código Civil é muito claro. Até que seja feito o registro, se ainda não foi feito, o imóvel ainda é do transmitente, ou seja, de quem te vendeu. O imóvel mesmo que a escritura está lá, olha, foi feita a escritura, foi vendida para mim, não sei o que e tal. Se eu não registrar na parte de imóveis,
continua sendo do vendedor. Isso assim, e agora vamos ver, tem uma lógica. Se você pensar na lógica, você vai ver que o sistema brasileiro é extremamente seguro e fácil de trabalhar, né? A escritura é onde se formaliza o acordo de vontades. Eu quero vender, você quer comprar, a gente vai falar qual que é o imóvel, é este aqui, qual que é o preço, é este aqui. Então tá bom, a gente está de acordo, formaliza, o tabelião ele vai nos orientar, porque na compra e venda pode ter alguns riscos de débitos de imóvel, etc. Então o tabelião vai orientar as pessoas, eles vão formalizar a transação, vão assinar, ok, isso está formalizado. Mas, para imóveis de Ribeirão Pires, eu posso fazer isso no cartório de Ribeirão Pires, mas eu posso fazer isso no cartório de Manaus, ou no cartório de Belém. Qualquer cartório do Brasil eu formalizo à vontade. Né? É uma forma de facilitar a formalização de vontades. Porém, se a gente pensa na pessoa que quer comprar, né? Eu preciso saber quem que é o dono desse imóvel. Como que eu vou saber que a escritura está em Manaus? Não tem como você saber. Então, o sistema é feito de uma forma que a publicidade do imóvel seja fácil. Então, é no cartório do local do imóvel. Então, você chega lá, o imóvel é tal, tal, assim, assim. Eu quero a matrícula dele. Então, está ali, toda a informação do imóvel está concentrada na matrícula e esse cartório está no local do imóvel. Então, é assim que você consegue. Por isso que a escritura, só a escritura, não adianta nada, porque ela pode ter sido feita em qualquer cartório, né? Ela formaliza a vontade. Então, quem quer comprar, quem quer vender, então isso aí está, em termos de direito, isso chama direito obrigacional. Né? Não registrou e o vendedor vendeu para outro. O que eu faço? Eu posso anular a venda? Não pode. Se vendeu para outro e o outro registrou, o máximo que você vai conseguir é uma indenização, você vai conseguir o seu dinheiro de volta. Né? Tem uma máxima do direito que chama assim: o direito não socorre aos que dormem. Então, é considerado no direito uma falha de diligência, uma falha de... É como se você não tivesse sido cuidadoso, né? Você dormiu no ponto ao não registrar. Então, se você não registra, o anterior proprietário ele pode vender de novo. E se o novo comprador registrar na sua frente, você vai ficar chupando o dedo. Isso, então, aquela história de que a gente, às vezes, eu já escutei de uma pessoa fazer duas escrituras para pessoas diferentes, pode acontecer. Pode acontecer, normalzinho. Porque é aquilo. A pessoa não vai conseguir fazer a segunda escritura se o primeiro comprador foi diligente. Então, o registro ele tem vantagens importantes tanto para quem compra quanto para quem vende. Porque para quem compra, ele garante que o patrimônio integre, o imóvel integre seu patrimônio, ou seja, o imóvel fica dele. Sob a responsabilidade dele, o imóvel vai responder pelas dívidas dele, comprador. Se eu não registro, o imóvel continua respondendo pelas dívidas de quem? Do vendedor. Então, se o vendedor começa a fazer dívidas, se coloca numa situação difícil econômica, financeira, o imóvel pode ser penhorado. E aí eu já vou começar a ter problema, né? Então, o cartório ele serve para prevenir litígios. Se eu sigo passo a passo da sistemática de cartórios, eu não tenho dor de cabeça. Eu registrei, durmo tranquilo, né? Se eu não registro, eu tenho um possível problema. Mas vamos falar uma coisa que eu senti até na pele isso daí. Estou sentindo, porque ainda ter que registrar a parte do meu imóvel, né? Os custos hoje são elevados para um registro de imóvel, vamos dizer assim. É que na verdade não é só registro, né? Não. Você tem a escritura, você tem o ITBI, você tem... Por exemplo, no caso que foi o falecimento da minha mãe, só que eu já tinha metade desse imóvel, você tem que pagar o ITBI, você tem que pagar o inventário, você tem que pagar depois o registro do imóvel. Quer dizer, a quantidade de tributos e de encargos que vem, e eu fui fazendo o seguinte: a primeira coisa que eu fiz, o que era? Pagar o ITBI, porque o ITBI tem prazo para recolher, né? Senão vem a multa em cima do imposto, que é coisa gigantesca. Então, o que eu fiz? Recolhi primeiro o ITBI, depois eu fiz o inventário. Agora eu preciso registrar 50, a metade que era da minha mãe. Mas eu sei que é coisa assim, é cara, não é... Aqui no Brasil é puxado, né? No Brasil a coisa é... Eu perguntava como é que é feito, é por estado essas taxas? Não é você que determina a taxa? Não. Como é que é feita essas taxas, esses valores de toda a documentação que chega lá no seu cartório? Os outros cartórios também devem ter, mas no seu cartório como é que é feito
cobrança, né? A legislação é muito rigorosa com relação à cobrança de cartório. Primeira coisa, existe uma lei federal que prevê normas gerais para emolumentos, né? E a legislação de cartório, ela sempre repisa algumas situações. Uma delas, a tabela de emolumentos, ela precisa estar afixada e visível ao público. Então, em qualquer cartório que você chega, a tabela precisa estar clara, visível, no mural. Não pode ter nenhuma dúvida com relação ao que está sendo cobrado. Então, uma transparência absoluta. Se o cartório não tem, você pode exigir. Segundo, o que é cobrado tem que ser colocado no próprio documento registrado. Então, tem que ter uma etiqueta lá que fala o que foi cobrado naquele documento. Terceiro, tem que emitir recibo, sempre. Tem que emitir recibo. E você, pelo amor de Deus, o recibo tem que ser o que você pagou, né? Não pode ser aquela situação que você paga 1.000 e pega um recibo de 500. Tem alguma coisa errada. A menos que o cartório fez outros serviços, né? Que aí ele vai ter que comprovar para você. Teve correio, a gente teve que pedir uma certidão em outro cartório. Então, aí vai ter o recibo deste cartório com o recibo do correio do outro cartório e vários recibos, somando tudo daquilo que você pagou. Mas o que você pagou tem que estar tudo demonstrado através de recibos. Isso é muito importante. Bom, então a legislação federal, ela prevê normas gerais para emolumentos. Cada estado vai cuidar da tabela de emolumento sua. Então, São Paulo tem a dele, Minas Gerais tem a dele, Rio de Janeiro tem a dele, Pará tem a dele. Então, isso é emolumentos para cartórios. Só que num ato de transação imobiliária, você não paga só os cartórios, você paga também tributos. Tributo de transmissão de imóveis. Aí é que a facada mesmo, o que é caro é a tributação. Se você faz uma transmissão onerosa, ou seja, uma compra e venda, alguma coisa pela qual você pague por ela, você paga o tributo que se chama ITBI. Esse tributo é de natureza municipal, então cada município prevê o seu ITBI. Claro que tem limites, o município não pode cobrar o que der na telha, tem a legislação federal prevê limites para cobrança de ITBI. Mas, em geral, na maioria das cidades que eu tenho notícia, o ITBI gira em torno de 2%. Então, 2% do valor do imóvel você paga a título de ITBI. Se é inventário, por exemplo, o imposto é outro. Então, quando por causa-mortes, né, quando é por transmissão porque alguém morreu, ou quando é por doação, uma transmissão gratuita, o imposto é outro, chama ITCMD. Em alguns estados, ITCD. É um imposto estadual. Também o estado não tem limite, ele não pode cobrar o que quiser, tem limitação. Só que assim, é bem variável. Por exemplo, hoje em São Paulo o ITCMD é de 4%, em Santa Catarina chega a 8%. Então, é um imposto bem pesado, né? E aí você paga, além do imposto, você vai pagar um valor da escritura e vai pagar um valor para o registro. Então, só que, em geral, o valor de escritura e registro são infinitamente inferiores ao valor do tributo, né? Mas, realmente, a soma do total, ela é pesado. Agora, uma coisa, essa é uma realidade, eu concordo que é uma realidade que, talvez, demandando estudos aí, né, possa ser revista, mas é a que a gente tem. O que a gente tem que pensar hoje é de uma forma, de um ponto de vista prático. É o que tem. Então, se você faz uma transmissão de imóvel e você não se submete a essas taxas, você está correndo risco. E o risco, com certeza, vai ficar muito mais caro do que todas essas taxas juntas. Porque se você vai perder o imóvel, então o imóvel custou R$100.000, perdeu R$100.000, como assim? Se você vai ter que pagar um advogado para ficar brigando com o imóvel, além do desgaste emocional, você vai gastar bastante com advogado e taxas judiciais. Então, quando passa a litigar sobre imóvel, quando vai para a justiça, essas taxas que você, num primeiro momento, acha que são altas, elas ficam bem pequenas. Não, mas comparando com isso, concordo com você. Isso aí não tem problema. Mas o que eu falo, se a gente comparar hoje com a situação financeira e econômica da população brasileira, em modo geral, do jeito que está hoje, aí é o que eu te falo, o Estado cobra muito caro nisso daí. Às vezes as pessoas elas têm que fazer, como eu falei, eu acabei fazendo. Ou seja, eu pago primeiro consegui terminar de pagar o imposto, aí você vai fazer o outro, que também fazer o inventário, e você tem sequência para fazer todo esse
Você não pode inverter a sequência, não, vou registrar para depois fazer o inventário, para depois pagar. Não dá para fazer isso, né? Você tem a sequência, então você acaba optando. Então você acaba fazendo faz depois faz o A, o B, depois vai para a parte C. Né? Então é isso que eu falo. As taxas que o Estado coloca são uma coisa muito pesada. Sim. No total. Se ainda pudesse falar assim, não, a taxa é tanto, mas vamos fazer sei lá, a parte, vamos supor, inventário. A pessoa já teve o gasto com o funeral do seu ente. Aí, se a gente começar a contar desde tudo isso daí, e se o Estado fala, não, o total é tanto e pode-se parcelar. O problema é que isso tudo você tem que pagar praticamente à vista. Uhum. Né? Você não faz um parcelamento, não faz uma coisa. Então, quer dizer, além de ser caro, ainda tem que ser à vista. Quebra as pernas do pau coitado do peão, né? Na verdade... Deixa eu só interromper, que nós temos que dizer para os apoiadores, depois a gente volta. Tá bom. Moda Mania. Estão sintonizados na Rádio Pérola da Serra, operando na frequência 87.5 MHz, estância turística da cidade de Ribeirão Pires. Você está sintonizado na Rádio Comunitária Pérola da Serra, 87,5 MHz, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana, Ribeirão Pires, São Paulo. Conteto Serviços Contábeis, eficiência e bons serviços. Esta é a nossa filosofia de trabalho, que garantem uma boa assessoria para nossas empresas, atendendo sempre da melhor forma nossos clientes e proporcionando um serviço de alta qualidade e confiabilidade. Nosso endereço, Avenida Santo André 260, Centro Alto, Ribeirão Pires. Fone 4828-3366. Caro ouvinte, estou aqui para convidá-lo a visitar o Recanto de Luz Irmã Sheila, na Rua Áustria 57, bem ao lado da ETEC. Nossa reunião pública ocorre todas as terças-feiras às 20 horas. Os tratamentos e cirurgias espirituais são realizados no segundo e quarto sábado de cada mês, com início às 7 horas, na primeira e terceira quarta-feira do mês, com início às 19 horas. Temos passes todas terças, quartas e sextas às 19 horas. E orientação espiritual às terças e quartas, às 19 horas. O SOS Cidadão atende toda quinta, a partir das 14, nas áreas da homeopatia, psicologia e acupuntura. E na primeira sexta-feira de cada mês, na área de nutrição clínica, a partir das 14. Para informações sobre o bazar, cursos de espiritismo, inglês e o coral Irmã Sheila, acesse o site irmãsheila.org.br. Telefones 4268-0445, 4823-4707. Nada é cobrado. Fique em paz. Atenção, Ribeirão Pires, estreia nesta sexta-feira às 20 horas, Circo Portugal. Águas Dançantes, Globo da Morte com 6 motos, King Kong, o gorila gigante, o Camaro amarelo que vira robô, Superman, o Homem-Bala e muito mais. Um dos maiores circos do mundo, mais de 900 toneladas de equipamentos. Estreia nesta sexta-feira às 20 horas, na Avenida Prefeito Valdírio Pires, no centro. Circo de Portugal, imperdível. Suzy Cabeleireira. Quer mudar o visual e ficar mais elegante? Então venha para o Salão Suzy Cabeleireira, sempre oferecendo qualidade e o melhor preço. Temos escova, botox, hidratação, selamento e a linha profissional de shampoo e máscara para a durabilidade de sua progressiva e também cabelos loiros. Temos manicure, pedicure e maquiagem para festas e noivas, com qualidade e o melhor preço. Suzy Cabeleireira. Rua Angelino Francisco Gianazzi, número 60, no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Telefone 4828-5275 ou celular 97379-8223.
Editora Dionise. Ajudar na implantação dos projetos sociais do Centro Espírita Pronto Socorro Espiritual Irmã Sheila, dedicando-se ao segmento editorial e ao comércio varejista de livros que visa levar ao público leitor obras de conteúdo e utilidade. Espiritismo, espiritualismo, autoajuda, filosofia, técnicos, poesia. Acesse o site e conheça nossas publicações. www.editoradionise.com.br. E para este mês, aconselhamos a leitura do livro Irmã Sheila, Missionária do Amor. Inúmeros núcleos de assistência estão ligados à veneranda Irmã Sheila. Nesta obra, nosso leitor amigo encontrará a biografia de 3 reencarnações conhecidas. Em Éfeso, Santa Joana de Chantal e Irmã Sheila. Irmã Sheila, Missionária do Amor. Um livro de Fábio Dionise, disponível nas melhores distribuidoras, livrarias ou através do site www.editoradionise.com.br. Master Auto Center, onde você encontra amortecedores Cofap, embreagem Look, produtos Magnete Marelli e Bosch, todas as marcas nacionais e importados. Faça já o check-up do seu carro. Verifique também suspensão, alinhamento, balanceamento, freios e troca de óleo. Produtos como catalisador, amortecedor, escapamento, injeção eletrônica, embreagem e pneus. Master Auto Center, na Avenida Humberto de Campos, 173. Telefone 4825-3000. Centro Alto de Ribeirão Pires. Master Auto Center. Alguma parte sim. Estamos ao vivo, né? Lembrando que pode nos acompanhar, os ouvintes podem nos acompanhar pelo site do YouTube, colocando lá Rádio Pérola da Serra ao vivo e poderá acompanhar o nosso programa lá. E também pelo site da Rádio Pérola da Serra, fm.com. Então, voltamos aqui a falar com o Luke. Só deixa eu dar uma introdução. E também pelo telefone 48245989, pelo WhatsApp 956096940. Quem quiser fazer pergunta aqui para o nosso entrevistado Luke, que é do cartório aqui de Imóveis em Ribeirão, fiquem à vontade. Só alguns recados aqui. Eu recebi aqui a frase "O amor vence tudo", que é da paróquia São José, que está fazendo lá um evento sobre testemunho. É a Fazenda da Esperança. O Grupo Esperança Viva é uma extensão da Fazenda da Esperança e a Fazenda da Cidade, aberta a todos, recuperandos, dependentes químicos, familiares, voluntários, amigos e qualquer pessoa que precisa se encontrar para aprofundar a espiritualidade, compartilhar as experiências vividas, experimentar o clima de família através da unidade de palavras e, sobretudo, viver o estilo de vida Fazenda da Esperança na sociedade. Quem se interessar é todas as quintas-feiras, às 19h30, na paróquia São José, que fica ali na Avenida Santo André, 110, Centro Alto. Maiores informações, pode falar com o André no 984538621, com o Sandro no 996393736, com a Rosângela 984764816, com a Adriana 996641294, com a Andréia no 920026970. E também aqui temos os nossos amigos aqui da Master Auto Center, o pessoal aqui que nos apoia, né? Que quando você quer comprar pneus, pense na Master Center. Aliás, pense na Master Auto Center. É o revendedor oficial da Bridgestone, Firestone, Goodyear e Pirelli. Também trabalham com amortecedores, suspensão, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, embreagem e freios. Super troca de óleo. A Master Center fica na Avenida Humberto de Campos, 173, Centro Alto. Quem quiser mais informações, telefone 48253000 e pelo celular 949419313. E eles também estão necessitando de mecânico e alinhador. Tá? Quem se interessar aí, ó, Master Auto Center está aí
precisando de mecânico e alinhador, tá ok? Quem quiser se interessar, liga nos telefones que nós já comunicamos. Avisos aqui do mês de junho, estamos promovendo uma feijoada em prol das obras da paróquia no próximo domingo, dia 10 de junho. Adquire o convite por R$20. Só que aqui eu não tenho o telefone, como é que eu vou... deixa eu ver aqui se tem aqui, ó. Informamos que dia 16 de junho, a missa às 16 horas, haverá a missa da Crisma, 138 jovens, pedindo a todos que participem da missa. Vem aí a festa da inscrição da pré-catequese. Essa aqui deve ser lá na matriz, né, que eu já li aqui uma parte. Só que faltou aqui alguns comunicados. De telefone. Aqui também, ó, já se aproxima a Semana do Imigrante, no próximo dia 22 de junho. Sexta-feira, às 19h30, estaremos realizando a Via Sacra do Imigrante, nas escadarias do Migrante Santo Antônio. Do Migrante Santo Antônio? Não é Migrante, é? Não entendi Mirante. Aqui. Não é Mirante Santo Antônio? É Mirante. Escadaria do Mirante Santo Antônio. Contamos com a presença de todos. E no dia 23 de junho, véspera de São João, véspera de aniversário, viu, Edu? Pode trazer bolo. Dia? 23 de junho. Aniversário da Carmen. Tá? Vamos realizar nosso arraial da comunidade. Haverá quadrilha, muita música e animação. Você é o nosso convidado. Traga um prato de doces, salgados, com a mesa e partilha. Vamos celebrar São João nas alegres e tradicionais, nas tradições, né, que a gente tem. Campanha nacional de vacinação contra a gripe foi aprovada esse ano até 15 de junho. Eu ainda não tomei a minha, preciso lá tomar. Foram vacinadas 18.220 pessoas. A previsão é para chegar próximo de 25 mil. Portanto, quem não se vacinou tem a oportunidade de se vacinar. Aproveite. Então, a vacinação em todas as UBSs, tá? Vai até dia 15 de junho. E o Ribeirão Pires Futebol Clube está promovendo aqui aula aberta de Jump e Step, de 1 a 8 de junho, ainda dá tempo, são 2 sextas-feiras, às 18h30 na sala 21, inscrição na Secretaria de Esportes, vagas limitadas. Vamos voltar aqui o nosso entrevistado, nosso convidado. Eu vou aproveitar para tirar uma dúvida. A gente está falando de inventário, né? E a gente sabe que tem muitas famílias que, conforme as pessoas vão falecendo, a documentação começa a ficar enroscada dos imóveis, né? Por conta de custos, tudo, e às vezes também por uma certa ignorância de como começar o inventário, e vai somando-se, né? Luke, uma família põe para vender um imóvel lá que o pessoal fala está enroscado, né, por causa de inventário. Como é que funciona? O que faz? Como que a pessoa começa a desenroscar? Ela vende e deixa para o próximo, para o comprador? O comprador consegue desenroscar isso? Como é que funciona? Bom, primeiramente, eu queria eu acho que depois eu emendo nesse assunto, recuperar um pouquinho da ideia de custas, né? Porque eu quero dar uma dica aqui de como a pessoa deve lidar com isso, porque tendo em vista a segurança tamanha que a escritura e o registro proporcionam, é importante que a pessoa saiba lidar, né? Então, como a gente disse, o custo da transmissão realmente não é uma coisa assim barata, porém, se houver problema, né, o custo da lide, do problema, da ação na justiça, esse sim é realmente muito caro. E a dor de cabeça e a abalo emocional, o desgaste emocional são terríveis. Bom, então, para se trabalhar com imóveis, é muito importante ter um planejamento financeiro, né? Quando você compra um carro, você tem que lembrar que você vai ter que pagar, né, as taxas do Detran, emplacamento, aquela vistoria, né? E depois você vai ter que acabar pagando um seguro. Hoje em dia todo mundo entra nessa de seguro. Então, dependendo desses valores, você tem que ver quanto de dinheiro você tem para ver que carro você pode comprar. Porque, vamos supor, se para você seguro é importante e ele vai custar, sei lá, R$2.000 ou R$1.000, sei lá, o carro tem que custar um pouco menos do que aquilo para você poder depois conseguir pagar o seguro. Então, esses custos a pessoa precisa
lembrar deles na hora de fazer a transação, né? E isso é muito interessante. Quando eu fui comprar o imóvel do cartório, eu comprei financiado, então você paga um valor, uma entrada para o vendedor, você paga algumas taxas para o banco, você vai pagar o registro. E, acredite ou não, eu esqueci que tinha o ITBI. Então foi um susto, alguma coisa que eu não tinha contado, e assim, é do dia a dia, pensa bem. Então, é muito importante, é bem interessante que a pessoa conte com uma assessoria na hora de fazer transação imobiliária. O tabelião é uma pessoa assim, extremamente competente para dar essa assessoria, também corretores. E aí ela se planeje para comprar um imóvel que ela consiga pagar o imóvel e as taxas, né? Então, vamos supor, no imóvel de 100 mil reais, as taxas podem chegar talvez, sei lá, a 4 mil, mas 4 em relação a 100 é um valor ainda até pequeno. 200 mil, 300 mil, quer dizer, quanto mais caro o imóvel, né? Só de imposto, vamos considerando o ITBI, são 2%. Então, imóvel de 300 mil reais, 6 mil reais só de ITBI. Aí vai mais um pouquinho de escritura e registro, sei lá, talvez chegue a 10 mil reais, mas 10 mil reais em 300 mil reais. Quer dizer, são taxas, não são baratas, mas em relação ao valor do imóvel é alguma coisa que dá para colocar no planejamento financeiro. De fato, no inventário é complicado porque a morte, em geral, não anuncia, então a pessoa não está preparada para isso. E aí é muito interessante a diligência de fazer como o nosso colega contou, que, né, ele vai fazendo aos pouquinhos. Então, paga o imposto, depois paga o inventário, né, a escritura de partilha, e finalmente paga o registro. Mas tem que colocar como uma coisa assim, se planejar para fazer todos esses passos até o fim. Não pode ficar no meio do caminho, senão você não garante a transferência do imóvel para o seu nome e a sua segurança. Bom, inventário. Inventário acontece na situação de morte. Então, morreu um ente da família. Quanto tempo eu tenho para começar o inventário? São 60 dias para a abertura do inventário. Se eu não começo o inventário em 60 dias, eu vou pagar uma multa. Então, é bem importante. E o que é a abertura do inventário? Qual é o ato que abre o inventário, vamos dizer assim? Essa legislação foi mais pensada para o caso do inventário judicial, né? Que aí o advogado pegaria a procuração dos herdeiros e entraria com a petição inicial perante o juiz. Então, distribuiu a petição inicial, abre o inventário. No inventário no cartório, ele não tem muito essa coisa de abertura, ele já é uma coisa muito mais célere, então ele faz, né? É uma coisa que sai na hora. Mas se o prazo tiver já excedido, eu não sei como os tabeliães fazem aqui em São Paulo, essa informação eu não tenho, mas em Santa Catarina eu tive uma experiência que o tabelião, ele lavrava um documento, ele protocolava já o início do processamento do inventário e expedir uma certidão de que, com um protocolo de que o pessoal já havia procurado o cartório para dar início à movimentação, né? Às vezes faz uma escritura de nomeação de inventariante apenas para mostrar que o inventário foi iniciado e você não pagar a multa. Então, certamente o tabelião vai orientar melhor, mas há ferramentas para que você mostre que já começou a se movimentar para dar andamento ao inventário. Então, 60 dias pela dor da perda da pessoa, talvez é um prazo assim, pequeno, mas é importante que se tenha em mente, né? São várias burocracias, infelizmente, que rondam o falecimento de um ente querido, né? Desde essa situação de sepultamento, né? E tudo mais, isso é muito complicado. E depois cuidar do inventário. Então, 60 dias. Isso o judicial, né? Inventário judicial, você está falando. Ou extrajudicial. 60 dias é para não pagar a multa de TCMD. Então, é uma multa de tributo. Tá bom. E se a pessoa paga o ITCMD? E não, vamos dizer assim, não constitui um advogado e nem abre o inventário? Bom, aí se já pagou... Tem multa? Não, aí se já pagou o ITCMD, não tem multa. Na verdade, eu não sei, isso realmente não é do meu trabalho, né? Essa parte preliminar,
Se você consegue pagar o imposto sem ter começado, né? Porque para pagar o imposto, você vai ter que fazer o quê? O inventário. Inventário é o quê? A lista dos bens. Então, você vai falar todos os bens que tinha, e aí entra o ativo e o passivo, quantificar quanto que vale cada um, ver e fazer a partilha, então ver com quem vai ficar cada coisa, só então você consegue pagar um tributo. Então aquele negócio, no meu caso eu consegui fazer desse jeito por ser filho único, por ter poucos bens a inventariar, seria isso então? Talvez sim, porque como é filho único não tem uma partilha, então tudo ia para você, pronto, resolveu, tá fácil. Agora se você tem uma partilha, há partilhas fáceis, mas há partilhas extremamente complexas, né? Então, aí vai demandar que um advogado analise o caso para ver quem que vai ter direito aos bens, porque o bem é pago por quem... O fato gerador, ele é o quanto cada herdeiro ganha, né? Então, o quanto cada herdeiro ganha. Então, eu preciso saber quem são os herdeiros, qual que é a porcentagem dos bens que cada herdeiro vai ganhar e quanto vale esses bens para eu aplicar a porcentagem em cima, para chegar na base de cálculo. E, Luke, no caso do inventário, né? Precisa de advogado? Sempre. Inventário, tanto no judicial quanto no extrajudicial, precisa de advogado. Sim. E os inventários enrolados, a situação enrolada. Você pode ter o enrosco em dois aspectos. O primeiro deles é em relação às pessoas. Você pode ser que o que acontece? Uma pessoa faleceu... e os bens que ela teria, ela ainda não tem direito. Por quê? Porque ela não fez nenhum inventário do ente acima dela. Então, às vezes, você está de olho no imóvel que, para você adquirir aquele imóvel, você vai ter que fazer 3 inventários, né? É uma sequência, a pessoa não se movimentou, e aí é uma sequência de... E pense, olha, para quem tem um imóvel, pense que isso desvaloriza seu imóvel extremamente. Né? Porque o quanto você gastaria com esses inventários é o quanto o comprador gastaria. Então, é óbvio que ele vai te pagar muito menos no imóvel, mais a dor de cabeça. Então, isso desvaloriza o imóvel. É muito importante que a pessoa tenha planejamento financeiro para ir fazendo isso aos pouquinhos e colocando a vida do imóvel em dia, porque senão ele fica desvalorizado, você, se for vender, vai conseguir uma bagatela. Então... Pode ser essa situação, problema com as pessoas. Pode ser que outro problema, herdeiro demais. Você não encontra herdeiro, pode ser que algum herdeiro já morreu, pode ser que tem gente que mora no exterior, pode ser que os herdeiros não se acertem, a maioria quer vender, mas tem um que não quer vender e vira aquele rolo. Então, pode ser problema com os herdeiros. Pode ser também problema com o imóvel. Às vezes o imóvel está enrolado. Então é essa situação. O imóvel ainda está no nome do vovô. Então tem que fazer o inventário do vovô, do papai, até chegar, né? No proprietário atual. Pode ser que o imóvel esteja muito mal descrito, esteja em transcrição lá no 9º cartório de São Paulo. O que acontece? Os imóveis de Ribeirão Pires nem sempre foram de Ribeirão Pires, porque Ribeirão Pires nem existia como município. Então, os imóveis, desde 1912 começa essa história, então eles já foram de alguns cartórios em São Paulo, eu não sei de cor. Então, os imóveis de Ribeirão Pires já tiveram no 3º cartório de São Paulo, no 6º, no 9º, já estiveram no 1º cartório de Santo André, e a partir de 1966, do fim do ano de 66, né, vieram para Ribeirão Pires. Então, o controle dos imóveis hoje é feito aqui desde do fim de 66. Então, se a pessoa não mexe com o imóvel antes disso, o imóvel nem está aqui. Ela vai ter que buscar esse imóvel em Santo André ou mesmo em São Paulo. Isso realmente são situações que complicam a vida, complicam a situação para ajeitar, né, para fazer o inventário e que os herdeiros recebam bem. Eu estou interessado num bem de inventário. Então, é aquela situação, o inventário está fácil ou está difícil, né? Vai ter dor de cabeça ou não vai? Pode acontecer que o imóvel esteja muito mal descrito. Então, ele fala assim, um imóvel com 4 alqueires que começa na divisa da avenida, da rua projetada e vai até a árvore e depois, por 200 metros, vai até o córrego e volta ao ponto inicial. O duro é se cortar a árvore. Exato. São coisas assim, descrições antigas que acontecem, e aí você não sabe onde que está o imóvel. Um imóvel desse, quando ele está numa transcrição antiga, ele demanda o que se chama de retificação.
né? Você precisa contratar um topógrafo para ir lá, fazer as medidas do imóvel, descobrir quem são os confrontantes e fazer um procedimento para que a descrição do imóvel seja boa. Hoje, no sistema das matrículas, é importante que a descrição seja compreensível, ela seja bem definida. Então, se o imóvel estiver nessa condição, você não consegue, você vai ter mais gasto ainda. O que é uma descrição boa de um imóvel, Luke? Vamos imaginar, talvez a mais simples e a melhor seja um lote em loteamento. Então, o que é uma descrição boa? É o lote número 7 da quadra 15 do loteamento fulano de tal, localizado na rua... Rua 1... Rua Pérola da Serra, vai. Que assim se descreve: 10 metros de frente para a Rua Pérola da Serra, por 30 metros de frente aos fundos de ambos os lados e 10 metros nos fundos, confrontando do lado direito com o lote tal, do lado esquerdo com o lote tal e nos fundos com o lote tal. Então eu tenho todas as medidas com a área tal, encerrando a área de, 300 metros quadrados. Então, eu tenho todas as medidas perimetrais, ou seja, eu tenho medida de frente, de fundos, de lado, eu tenho confrontações e eu tenho área. Isso é um imóvel bem descrito. Entendi. Que eu vejo o contrato de compra e venda que está escrito lá, né? Imóvel na rua tal, vizinho tal do lado direito de quem vê, do lado esquerdo de quem vê vizinho tal, fundo com tal, né? E põe o número do contribuinte. Isso é uma descrição boa, razoável? O que é isso? Se tiver ainda a área do imóvel, né? A área do imóvel. E também o número da matrícula, né? Só o número do contribuinte não... A descrição realmente ser boa, tem que também ter o número da matrícula. Aí sim é uma descrição boa. Me deixa fazer uma pergunta agora na área jurídica, né? Nós temos em Ribeirão várias entidades, né? Inclusive a gente participa de algumas aqui. Então tem Rotary, lá não existe mais, né? Como é que fala? Entidades filantrópicas, né? Associações, tem creches, né? Tem e a gente sabe Rotary. Que várias são relegalizadas, né? Inclusive lá no seu cartório tem que levar, né? Então tem que levar ata de fundação, tal, né? E algumas a gente sabe que não tem. Inclusive, nós tivemos uma aqui que ficou quase 5 anos conseguindo documento, porque já tinha não sei quantos anos de fundação. Aí o primeiro presidente não queria assinar. É confusão. Então, quem for abrir uma entidade e tal, né, se oriente lá no cartório, né? E tem todo um procedimento para ser cumprido, né? Para não ter tanta dor de cabeça. Exatamente. A gente está tratando aqui, nesses casos, em geral, o formato é a associação, né? Então, uma associação é uma corporação de pessoas que visam uma finalidade e sem fim lucrativo, né? Então, a associação ela vai ter um estatuto, vai falar as formas de se associar, como é que é gerida a associação, de quanto tempo tem eleição de presidente, etc. Então, para a associação existir, ela precisa de um estatuto. Nesse estatuto, ele deve ser feito pela primeira, né, pela primeira turma de idealizadores, os instituidores. Eles preveem a associação. Isso deve ser acompanhado por um advogado. Então, toda a constituição, alteração ou extinção de pessoas jurídicas deve ter um acompanhamento de advogado, assinatura dele. E deve ser levada ao cartório para ganhar personalidade jurídica. Então, logo que ela nasce com o registro. Registrou, nasceu. E depois tem a vida da associação. Então, o estatuto é o manual de instruções. Isso é muito importante. Quem participa da associação deve ler o estatuto com muito cuidado e seguir aquilo lá. O cartório só vai aceitar documentos se estiverem compatíveis com o estatuto. O estatuto é o DNA da associação. Então, se o meu DNA manda eu fazer os sucos lá do estômago com determinada quantidade de elementos químicos, o estômago vai fazer aquele suco com aqueles elementos químicos. Da mesma forma, se o estatuto manda ter eleição de 2 em 2 anos, a eleição tem que ser de 2 em 2 anos. Se tem que ter tantas pessoas
no determinados cargos são aquelas pessoas. Se aquelas pessoas devem ter, de repente, determinada profissão, deve ter. Então, a associação deve funcionar conforme o estatuto. Se não tiver mais legal, o estatuto não está atendendo, altera o estatuto, dá para alterar. Mas deve funcionar conforme o estatuto. Então, nessas situações, é muito importante que a associação tenha em mente as datas de eleição e se antecipem. Veja, nós vamos ter eleição agora. A gente não espera o mandato do presidente terminar para ter eleição. Se a gente esperasse, o Brasil não tinha mais presidente, ficava acéfalo, que se chama o termo jurídico, acéfalo, sem cabeça, sem representante. Então, sempre é feito antes do término do mandato, você faz uma eleição, leva ao cartório, registra, e aí nessa eleição já está falando, olha, quando terminar o mandato desse, começa aquele. Esse é o ideal. Então, que você tenha na agenda, muito claro, a época de fazer a eleição. Então, com meses antes, você vai ter que fazer a publicação, convocação dos associados. Aí, publica isso e aí tem lá o dia da reunião para as pessoas votarem. Tudo bem, não fez, e aí? Aí, a associação se torna acéfala, sem representante. Então, existe um procedimento, não é um procedimento tão complicado assim, que você pede ao juiz um administrador provisório. Então, se você perdeu o prazo, não fez, e de repente a associação tinha uma atividade, as pessoas brigaram e ficou por 5 anos paradas, depois eles fizeram as pazes e, não, vamos retomar? Vamos. Então, tem que pedir para o juiz a nomeação de um administrador provisório para acertar esse período de 5 anos que ficou parado. Então, o juiz... Aí tem que contratar um advogado, o advogado vai falar para o juiz, olha, o negócio é assim, a gente criou a associação, ela funcionou por tanto tempo, ficou 5 anos parada e agora a gente quer reativar e regularizar. E aí o juiz, a gente sugere que o administrador seja fulano. Aí o juiz, tudo bem, pode ser o fulano. Aí o fulano vai ter os poderes outorgados pelo juiz para regularizar a associação. Então ele vai... convocar uma assembleia, na assembleia eles vão discutir esses 5 anos, se teve alguma conta, alguma prestação de conta desses 5 anos, o que aconteceu nesses 5 anos, vão sanar todas as irregularidades, vão nomear um novo administrador, né? E aí ele vai ter que respeitar lá os prazos do estatuto, né? Que aí vai ver em que fase do mandato que está, se ele vai só finalizar aquele mandato, se ele vai começar um novo, enfim, lá na eleição eles já vão definir tudo isso, tudo de acordo com o estatuto, e aí leva para o cartório. O problema que o cartório enfrenta em pessoa jurídica é sério, porque as pessoas não leem o estatuto e levam o negócio de qualquer jeito. E aí a gente não pode aceitar, porque é como se a gente... fosse aceitar alguma coisa que foi feito contra o DNA da associação, e aquilo lá não funciona. A gente tem, né, as pessoas têm que respeitar o ato de criação. Se não está satisfeita, altere esse ato, mas tem que sempre respeitar o estatuto. E quando uma entidade é considerada de utilidade pública, passa por lá também? Passa por lá. A utilidade pública não faz parte da natureza da sociedade, é mais um título que ela ganha, acho que por lei ou por decreto do... É por lei, a gente sabe que por lei, ou do município, estado, da União, né? Mas ela vai ter alguns benefícios previstos em lei, né? Mas isso não interfere tanto no funcionamento dela perante o cartório. Então, o que tem que ter está no estatuto. O estatuto é que manda. Pode ser mudado também. Pode ser mudado. Né, de acordo com a necessidade. Né? Exatamente. Beleza. Eu tive uma situação, uma família, né, inclusive o inventário do meu sogro, pediram não é laudo, que eu não lembro, mas se a propriedade dele tinha que passar um negócio de meio ambiente. A propriedade dele tem mais de 60 anos, né? Mesmo lugar, mesmo... Eu não entendi por que eu tenho que ter um parecer lá do meio ambiente. Eu não entendi essa situação. Até hoje eu não consegui alguém que me explicasse, né? Que tem que ir atrás disso aí, né? Existe alguma situação lá? Quer dizer, eu tenho um imóvel, né? O Edu, por exemplo, ele tem lá, a casa que ele mora tem área verde, igual a minha também tem área verde. Se eu for, né, se eu morrer, tem que ter um laudo lá que a propriedade possui área verde. Isso existe? Não é um... Olha, em princípio não, né? Eu não vou falar que definitivamente não, porque eu não sei bem o seu caso, sabe? Em princípio não. Na transmissão de imóvel, isso não é requisito nem por causa de morte. O que acontece? Nós estamos em região de mananciais. Então, todos os imóveis aqui, eles passam por uma situação de licenciamento ambiental em várias situações. Por exemplo, atividades
atividades empreendedoras, precisam de licenciamento. Coisas que interessam ao cartório são duas. Parcelamento do solo, ou seja, eu vou desdobrar o imóvel, eu vou desmembrar, eu vou lotear. Isso aí precisa de licença ambiental e também para construir precisa de licença ambiental. Então, por exemplo, vou chutar um caso. Então, vamos supor que o imóvel tinha lá 1.000 metros quadrados e vocês estão querendo inventariar 500. Por quê? Porque o papai em vida vendeu outros 500 para o vizinho, né? Só que aí o que acontece? O papai não formalizou aquilo, não fez o desmembramento em vida. Aí, e vocês vão transferir só os 500, enfim. Se for alguma coisa desse tipo, aí realmente vai precisar da licença ambiental para regularizar o que não foi feito no passado desse desmembramento. Para fazer um desmembramento, eu preciso primeiro fazer uma planta, né, do imóvel como é hoje e do imóvel como eu pretendo que seja desmembrado. Levo aquilo na prefeitura, a prefeitura vai analisar para ver se está conforme ambientalmente e urbanisticamente. Se sim, ela emite um documento que se chama declaração de vinculação. Essa declaração é como se fosse uma licença, não é a licença ainda, é como se fosse uma licença prévia, assim. E aí ela deve ser averbada no imóvel, na matrícula do imóvel. Com essa licença, você mostra lá para a prefeitura, pronto, já averbei. Aí ela te dá o alvará de desmembramento. E aí você, beleza, alvará, aí ela vai fazer a aprovação da planta e do memorial descritivo. Você pega tudo aquilo, leva ao cartório, de uma matrícula você cria tantas quantas está lá prevista na planta. Né? Então, isso é uma situação que demanda meio ambiente. Outra situação é de construção, que também, deixando claro, assim, se você tem um imóvel já matriculado e você repete a descrição que está na matrícula, basta, o registro vai ser feito. Mesmo que a descrição fale que é um terreno e hoje existe uma casa em cima. O IPTU consta a casa. Mas aí, o que acontece? Você deve descrever conforme está na matrícula. Então está transmitindo um terreno. Agora, eu quero me sentir mais seguro, eu quero que conste que no terreno tem uma casa. Então, o registro, ele vai falar, peraí, você está falando que está transmitindo uma casa e na matrícula consta que é só um terreno. Como é que é isso? Então, se você quer transmitir a casa, regulariza a casa. A regularização da casa, então, é assim, eu quero construir, o que eu preciso? Preciso fazer um projeto, levar para a prefeitura para aprovação desse projeto. Nisso aí vai ter uma análise do ponto de vista lá do Código de Obras e uma análise do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista ambiental sai uma declaração de vinculação, que é como se fosse essa licença prévia, que deve ser levada ao cartório. E aí, só com isso, a prefeitura emite o alvará de construção. Aí você vai poder começar a construir. Constrói. Terminou, você leva para a prefeitura de novo para ela verificar se está tudo nos conformes. Ok. Então ela manda um fiscal lá, ele olha, está tudo certo? Tem segurança? Tem habitabilidade? Ok. Então aí ela solta o habite-se. E aí, com o habite-se na mão, você deve pagar alguns tributos, né? Você fez a construção, você deve pagar um tributo que chama ISS para a prefeitura. Você fez a construção, você utilizou mão de obra remunerada, então você também deve o INSS, que na verdade, se a pessoa fez a construção contratando regularmente os pedreiros e o pessoal, o pintor e tudo mais, essa contratação, ela deve, né, se ele fez isso, ele contratou as pessoas e já recolheu o ISS delas. Então, ele já pagou. Mas caso, né, no Brasil acontece muito da pessoa fazer isso informalmente, e aí paga o pedreiro, mas não tem um contrato, não recolhe o INSS dele. O que acontece? Na hora de você averbar a construção, é exigido um tributo, né, que é esse INSS. Se você não pagou direto para o seu pedreiro, você vai ter que pagar para Receita Federal. Então, aí na hora de averbar a construção, você vai ter que ir à Receita Federal, levar o projeto da construção, eles vão avaliar quanto que você gastou lá, e aí vão te cobrar um X de INSS. Você paga esse valor e aí eles te dão uma CND, certidão negativa de débito. Só com esse documento CND, mais a BITS, mais a licença ambiental, que você vai conseguir averbar a construção no imóvel. E aí, averbada a construção, o imóvel fica regularzinho, né? 100%. Então, a matrícula conta exatamente o que tem na realidade. Esse é o ideal dos ideais. E aí, vamos supor, se você precisa fazer qualquer coisa com esse imóvel está assim,
no ponto de bala, é um imóvel bom. Eu falo assim, existe imóvel bom e imóvel ruim. O que é um imóvel bom? É aquele que, se eu quiser vender, eu chamo o comprador e em uma tarde está resolvido. Eu vou lá no tabelião, faz a escritura, em uma tarde está resolvido. É rápido, tranquilo, não tem dor de cabeça nenhuma. Imóvel não bom é aqueles que vão ter dor de cabeça, vai demandar, regularizar, não sei o quê. Então, a construção averbada é muito importante, inclusive para financiamento. Se você tem uma construção averbada, se chega no banco, você conseguiu um comprador, vai me pagar um preço muito bom, mas ele não tem o dinheiro, vai financiar. Aí o banco vai exigir aquilo. Então, se a construção não tiver averbada, você vai ter uma dor de cabeça e vai perder o negócio. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem disso e pensem que o imóvel é um bem, é alguma coisa que merece investimento, não é só comprar e tá lá e tá resolvido. O que acontece? Ribeirão Pires, nos últimos, talvez, 7, 8 anos, passou por uma valorização imobiliária gigantesca. Então, a pessoa comprou um imóvel lá por 20 mil, hoje ele talvez esteja 100 mil, 200 mil. Tem que considerar essa valorização patrimonial. Isso aí, para que você hoje venda um imóvel que você comprou por 20, você venda por 200, você tem que ver se o imóvel está bom. Se não estiver bom, você tem que correr atrás, investir um pouquinho mais nele, para ter aquela venda com todo esse lucro. O imóvel é como se fosse também, assim, pensando em mercado, como se fosse um negócio. Você tem que cuidar dele. Você tem que sempre verificar a matrícula, como é que está. É como se fosse o carro. O carro você não leva anualmente, ou de 6 meses, para fazer revisão? É a mesma coisa. O imóvel você também tem que estar sempre olhando. E aí, vamos supor, você tem que conferir a descrição. O imóvel tem a descrição. Aquela descrição bate com o que você tem? Já aconteceu lá no cartório situações da pessoa achar que comprou 500, mas a descrição era de 300. Então ela comprou, foi 300. Não é o que ela acha, é o que está escrito. Então ela precisa conferir o que está escrito se bate com a realidade. Também já teve caso contrário, que a pessoa acha que comprou 500 e comprou 800. Né? Tem de tudo. Tem situação que... Pode acontecer também, por exemplo, essa confusão que você fala, a pessoa achar que comprou 500 e comprou 300, não pode ser a área construída, não pode ser maior que a área do terreno? Não, a gente nesse caso eu estou falando de área de terreno. Porque às vezes, quando você vai descrever lá, o cara comprou o terreno, sei lá, tem 300 metros quadrados, mas a área construída, o cara construiu 250 metros quadrados. Só que são dois pavimentos, né? Então 250 mais 250 daria os 500. Sim, mas a gente, na descrição do imóvel, isso é bem claro. A gente sempre vai falar assim, o imóvel possui 300 metros quadrados de terreno. Se tiver alguma coisa construída, a gente fala assim, a construção a casa possui, a casa, ou o galpão, possui, sei lá, 500 metros quadrados de área construída, que tem o número tal da rua tal. Então, isso é bem definido no imóvel, não dá para confundir, sabe? E, Luke, e quando está na matrícula lá, 500 metros quadrados, mas a hora que vai fazer o projeto, o topógrafo fala assim, aqui tem 800 metros quadrados. Aí é só chegar no cartório e fazer essa alteração, ou como é que funciona? Bom, eu vou já responder isso aí, só concluindo o raciocínio. Você fica quieto e não fala nada. Como eu estava falando, como a gente faz revisão do carro, a gente tem que fazer revisão do imóvel. Então, por exemplo, se eu caso, eu tenho que levar essa notícia para o imóvel. Então, o casamento, o divórcio, né? Tem a situação de construir uma casa, tem que levar essa informação para o imóvel. Você tem que ir atualizando o imóvel à medida que a sua vida vai atualizando. Então, se a sua vida civil, casou, divorciou, muda, tem que levar para o imóvel. Se o imóvel, né, construiu, demoliu, muda, tem que levar para o imóvel. Então, finalizamos o raciocínio. Essa situação de... Diferença de área. Diferença de área. O que acontece? Pode acontecer duas coisas. A primeira é que, de repente, o imóvel foi medido há muito tempo, numa época que o pessoal não tinha uma técnica muito boa de medição e mediu errado mesmo, ou então podia ser um erro de grafia que foi passando e ninguém nunca observou, e em vez era um 5 e era um 8, o pessoal escreveu 5, erro de grafia. Pode acontecer. Então, tem vários cenários. Pode ser que seja um erro de grafia que realmente foi documentado. Então, você consegue comprovar que lá atrás era um 8 e que no passar do tempo aquele 8 virou 5, mas você comprova que era 8. Isso é muito fácil. Você comprova que era 8, o cartório faz uma verbação consertando, está resolvido. Não.
Foi o técnico mesmo, que era 8, mas o técnico no documento dele, na hora de escrever o imóvel, pôs 5. Então o cartório escreveu 5 e por toda a eternidade foi 5. Mas na verdade são 8. Dentro do imóvel, o imóvel sempre foi daquele jeito e são 800 metros. Aí eu preciso fazer a topografia do imóvel, né, o levantamento topográfico dele, levantar quem são os confrontantes, e aí eu faço uma planta e pego a assinatura dos confrontantes. Para que, né, qual que é a ideia por trás disso? Que eu não estou invadindo a área de ninguém. Então eu estou falando que minha área aumentou de 500 para 800, então os meus vizinhos vão falar assim, olha, tudo bem, no meu imóvel não foi invadido. Com essas medidas que ele apresentou nessa planta, o meu imóvel não foi invadido. Então eu preciso planta, né, mais assinatura dos confrontantes. Resolve a situação. Pode ser que, na verdade, é o seguinte, eram 500 metros, mas lá atrás, na hora de construir o muro, eu invadi o vizinho, eu fiz um acordo com ele, eu fiz um muro mais para lá, e aí eu fiquei com mais área, fiquei com 800, mas eu peguei o terreno do vizinho. Ou houve um acordo, a gente estava tudo bem de acordo, só não formalizou aquilo, ou não, foi invasão mesmo, o terreno do vizinho estava lá abandonado, era muito grande, eu peguei um pedaço do terreno dele. Então, nesse caso, o procedimento não é retificação, porque não é dentro do terreno que eu tinha, ele se expandiu, então, como eu estou pegando a área de outra pessoa, ou eu devo chamá-lo e fazer uma escritura da venda daqueles 300 metros, ou eu preciso fazer o uso capião daqueles 300 metros. Tá claro? Então, são várias situações, assim, não dá para dar uma resposta única do porquê dessa diferença de área. Mas... Tem que ver a origem dessa diferença de área. Exatamente. Tanto para menor quanto para maior, para ver qual que é a retificação, o caminho da retificação. O caminho a tomar. Pode ser uma coisa muito simples, que foi só na transposição de dados houve um erro. Pode ser essa situação da retificação em que o imóvel sempre teve aquela área, mas por alguma razão lá atrás houve uma medição errada. Ou pode ser que houve uma invasão e a expansão do imóvel, que aí não é nem retificação, aí no caso vai ser uso capião. Que às vezes acontece, a família é dona da quadra, e aí vai vendendo os lotes, e aí quando chega na quina lá, deu no documento total, tinha lá, 5.000 metros. Daí foi vendendo todos os lotes, daí o último lote lá, que era para ter 500, às vezes sobrou 700. Exatamente. Na hora da demarcação dos lotes, demarca um pouco errado, ele pode ter uma área menor ou maior. Nesse caso aí, em geral, o cartório vai ser até um pouco... É possível, mas vai ter um pouco mais de dificuldade, porque se a gente tem a área da quadra, então a quadra tinha 7.000 metros. E aí foi loteada e aí teve essa situação do último lote ficar maior. Então o profissional ele vai ter que demonstrar fazendo a planta da quadra. E ele vai mostrar, olha, os outros lotes ficaram um pouco menores e esse lote ficou um pouco maior, né? Então aí você consegue a retificação. Beleza. Luca, a gente está terminando, passou rápido, né? Então já quase em cima da hora que termina meio-dia. Só posso dar uma perguntinha final para ele? Há alguma ligação de troca de informações entre o cartório de imóveis e a prefeitura? Olha, todo mês nós enviamos para a prefeitura a lista das transmissões, né? É uma certidão que a prefeitura adquire do cartório. A finalidade dessa lista é a atualização do cadastro, né? Do IPTU. E não sei como está hoje em dia. Antigamente, infelizmente, acontecia alguma coisa lá que eles não atualizavam, apesar de ter informação. Não sei como é que está hoje isso, né? Mas existe essa comunicação. Uma vez por mês é feito isso? Uma vez por mês a gente transmite. Deveria ser feito isso, deveria, né? Porque realmente... Porque o que acontece? Porque a pessoa... o que a prefeitura pede para atualizar? Ela pede que a pessoa apresente a certidão da matrícula, mais R$50 na história, né? Sendo que a gente já transmitiu essa lista para a prefeitura. Não precisava ter esse gasto. Então, outra coisa que o cartório comunica, e isso é bem importante, é a Receita Federal. Então, toda transmissão de imóvel, tanto o cartório de notas quanto o cartório de registro de imóveis, comunica a Receita Federal, fala tudo para a Receita.
E hoje vocês, né, devem ter observado que o modelo da declaração do imposto de renda mudou. Hoje consta o número da matrícula, então a Receita está começando a cruzar dados e a questão de sonegação e tal vai ficar mais complicada. Então as pessoas que transmitem o imóvel por aquele valor irreal, eu compro por 150, mas vamos fazer a escritura por 80. Isso aí é considerado hoje lavagem de dinheiro, é crime, dá um problema danado, né? E assim, as pessoas não têm o problema porque ninguém descobre, né? Mas a tendência é que a Receita cruze dados e isso vire realmente um problema sério. E aquele imóvel que está há 20 anos na família, não consta em imposto de renda nenhum, como que faz com isso hoje? Vai vender amanhã o imóvel. Olha, em termos de cartório, não tem problema não constar no imposto de renda, né? Aí essa é uma informação, talvez o contador que vai ter que falar o que faz, né, para você regularizar a sua declaração de imposto de renda, porque é um imóvel que você nunca declarou e agora você vende, você vai aparecer aquele dinheiro na sua conta, sendo que você não tem o lastro dele, né? Aí talvez o contador é que possa explicar como é que faz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os dados no cartório aberto, se eu queria chegar lá, eu queria saber de uma área X. Sim, o cartório é um banco de dados público, mas não é uma publicidade direta. Você não pode entrar lá e ficar olhando. Sim. E você não tem acesso infinito à informação, né? Toda a informação é mediante certidão, mas o cartório não tem o direito de pedir por quê, perguntar por quê. Então, se eu falo assim, eu quero a certidão da matrícula número tal, não importa se ela é minha, se é de outra pessoa, a pessoa tem acesso à informação. É livre, é pública. Para finalizar, eu acho que esse tipo de informação é extremamente importante, né? Para todos nós, né? Não tem. Você tem algum trabalho? Ou se te convidarem para você fazer alguma palestra em alguma entidade, alguma escola, você está aberto a isso? Né? Sim, eu fico muito satisfeito, inclusive. Estou à disposição, se alguém quiser conversar sobre algum assunto, aprofundar, pode me chamar, né? O número do cartório é o 4828-8830, né? Recentemente nós fizemos uma palestra pela OAB que chamava Entendendo Matrículas e Transcrições. Então foi dirigida ao público dos advogados, felizmente deu uma quantidade de pessoas tão grande que a gente teve que até passar a mudar de local, a gente falou na Câmara dos Vereadores. Foi muito interessante, foi muito esclarecedor e então que teve a nossa cobertura lá. Sim, né? Foi verdade. Vai ficar disponível, né? Lá na rádio também. Né? Foi uma excelente palestra. Porque às vezes a gente tem algumas dificuldades, né? Temos entidades que pode ser que a gente possa até estar ajudando, mas esclarecendo todo esse envolvimento que tem que ter essa documentação, né? Porque às vezes a pessoa acha que você é muito criterioso, né? Você é muito exigente, tá? Você está dentro da lei. Né? Você faz o que a lei exige. Tem jeito. Está lá, né? Senão você que vai ser penalizado. Exatamente. Eu vou fazer uma última pergunta, Veiga. Você me falou que qualquer pessoa pode puxar um dado lá no cartório, né? Tendo o número da matrícula. Mas, por exemplo, tem um vizinho lá que o terreno está abandonado e tem lixo, ele precisa descobrir quem que é o dono daquilo. Como que ele começa? Nesse caso, vamos supor, é um terreno abandonado. Então, para achar isso no cartório, não acha fácil. Nós, inclusive, estamos começando um trabalho talvez revolucionário para o Brasil, que nós estamos fazendo georreferenciamento dos imóveis urbanos. Estamos começando isso. Então, no futuro, sim. Você vai falar assim, onde você chega no cartório, fala assim, na rua tal, mais ou menos aqui. A gente abre o Google, você localiza, a gente vai saber qual é o imóvel. No futuro, a gente vai conseguir te dar a resposta. Hoje, não. Então, hoje, o primeiro passo seria ele conseguir, identificar na prefeitura qual é aquele imóvel. Então, com os dados de PTU do imóvel, cadastro, é possível que ele ache isso no cartório, quem que é a matrícula do imóvel. Tem a situação de a matrícula estar desatualizada, porque as pessoas não têm o cuidado de transferir os imóveis para seu nome. Então, às vezes, pode estar no nome do antigo. Isso é um problema, né? Talvez, normalmente, o mais atualizado é o cadastro da prefeitura. Só que não quer dizer que quem está no cadastro da prefeitura, e isso é muito importante, seja o dono. Então, quem está no cadastro da prefeitura não quer dizer que é o dono. Quem manda nessa história de quem é dono, quem não é dono, é o cartório, não é o cadastro da prefeitura.
Só se ele tivesse atualizado com a lista que você manda, né? Se ele tivesse atualizado, mas ainda tem a situação, assim, porque a pessoa chega lá, às vezes, com compromisso de compra e venda e atualiza o cadastro e ele fica como compromissário. E não registra o compromisso, né? Então, aí, por isso tem essa situação. Mas voltando à questão das palestras, que pode ser um assunto útil, um assunto, assim, sobre pessoa jurídica, Associação de Pais e Mestres, APM, toda escola tem. Então, a APM dá um problema danado, todo ano aquela dor de cabeça, e aí é muito difícil, né? Então, a gente também se coloca à disposição nas escolas, se precisarem de conversar mais sobre esse assunto, sobre os registros das APMs, né? Conversa com a gente, é muito importante que vocês façam a eleição antes de terminar o mandato, né? Porque todo ano é aquele problema, aí o novo representante não consegue assinar cheque e vira aquela confusão. Beleza. Legal. Foi esclarecedor. Eu só queria agora dar uma boa notícia a todos os ouvintes da rádio, posso? Depende. Boa notícia? Vai ter pão de queijo semana que vem? Oi? Vai ter pão de queijo semana que vem? Não. Eu quero dar a seguinte notícia. Não A partir vai de ter. hoje, a partir de hoje, tudo que as pessoas ganharem financeiramente é delas. Porque até ontem era tudo do governo. Então, a partir de hoje, meus parabéns. Vocês começam a receber o dinheiro de vocês. Tá? Simplificando, o que ele quer dizer, nós trabalhamos ontem, é o que a gente ontem. Trabalhou, o coração dele tá peludo ainda. Tá peludo. Né? O que a gente trabalhou até hoje, no dia do ano, foi para pagar impostos. É isso que ele quer dizer. Tudo que nós trabalhamos até hoje foi pro governo. Agora, daqui pra frente, hoje tudo é nosso. Aqui uma notícia boa, não é? Que ilusão boa que você teve, né? Luque, obrigado pela sua disposição. Beleza. Tá? Obrigado. Luque. De você estar aqui. Tá? Você está aqui, você dispõe aí o seu tempo, né? Que você também não é fácil lá também, né? Esperamos que você volte outras vezes, tá? E fica à disposição aqui da rádio, que você precisar. Tá bom, né? E com certeza a gente vai convidar você para algumas outras palestras aí, né? Para nos orientar. Obrigado, Luque, pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. João, Edu, até semana que vem, ouvintes da Rádio Pérola da Serra, obrigado por nos escutar essas 2 horas na quarta-feira. E um abraço até para Carmen, né, que vem. Tá ausente. Um abraço para Carmen, que está ausente. E Carmen, cuidado, agora o marido dilatou a vista, ele vai estar enxergando melhor, hein? Vai estar com o olho mais aberto. Até a próxima quarta-feira. Boa semana a todos aí.